Já a primeira turma do STF manteve prisão de condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa. Os ministros também julgaram o pedido de habeas corpus de um policial civil de Tocantins. Os ministros julgaram o pedido de habeas corpus do policial civil Maximiliano Santos Silva de Tocantins. Ele e outros policiais foram presos preventivamente em junho de 2016 na Operação Detalhes, para desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas. Os policiais repassariam a criminosos informações sobre o trabalho da polícia. 3 meses depois, o relator do caso no Supremo, ministro Marco Aurélio, concedeu o benefício para que Maximiliano respondesse o processo em liberdade. O réu foi então condenado a cerca de 16 anos de prisão, mas recorreu da sentença. E aí começou um vai e volta para a prisão por decisões judiciais. Até que o relator determinou de novo a soltura do policial até o julgamento do recurso. A defesa pediu que a decisão do ministro fosse mantida. O juiz só poderá alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração. A Subprocuradoria-Geral da República entendeu que Maximiliano deveria continuar preso até o julgamento do recurso. E a maioria dos ministros seguiu esse entendimento. As informações constantes dos autos indicam a periculosidade dos pacientes, policiais civis, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, corrupção passiva majorada e violação do sigilo funcional. A primeira turma também manteve a prisão de Mário Plínio de Souza, preso em 2015 pela Polícia Rodoviária Federal, em Marabá, no Pará, com 46 quilos de cocaína dentro de uma caminhonete. Mário foi condenado a 9 anos por tráfico de drogas e corrupção ativa. A justiça negou que ele recorresse da sentença em liberdade. Em maio deste ano, o ministro Marco Aurélio reconheceu que houve excesso de prazo da prisão e determinou que Fábio fosse solto. Hoje confirmou a decisão. A superveniência da sentença condenatória não torna essa prisão definitiva. Está pendente a apelação no Tribunal Regional Federal e tem-se a questão alusiva ao excesso de prazo. Ante o excesso de prazo, defiro as ordens. A Subprocuradoria-Geral da República entendeu que o STF não poderia julgar habeas corpus contra a decisão de outro tribunal e pediu que o juiz de primeiro grau se manifeste sobre a prisão cautelar de Fábio. A maioria dos ministros negou o pedido de liberdade. Uma ordem de ofício desta Suprema Corte, no sentido de que voltem os autos ao primeiro grau para que o juiz complemente com a necessidade ou não da condenação, a mim parece viável, mas concessão de ofício, porque eu não conheço do habeas corpus. Entendo que há provas inequívocas de que se trata de um traficante internacional de drogas que recebeu da Espanha um container lotado de drogas que acaba por influir na saúde pública dessa juventude, infelizmente, clientela desses malefícios que a droga traz para a nossa sociedade. Bom, e para dar mais detalhes sobre a sessão da primeira turma de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Excesso de prazo e execução provisória da pena foram temas da primeira turma hoje, né? Exatamente, naquela sequência de habeas corpus, vários habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio, e um interessante, cujo julgamento foi iniciado, mas ainda não concluído, em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber envolvendo esse tema, excesso de prazo na prisão. O habeas corpus, ele era contra uma decisão que o ano passado foi deferida a medida cautelar pelo ministro Marco Aurélio, mas segundo a defesa, o paciente, aqui no caso o réu, teria sido condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses de prisão, tendo a prisão preventiva ocorrido em 2013, a sentença penal condenatória em 2015, quando então, em julho de 2015, foi apresentado o recurso de apelação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pudesse analisar a confirmação ou revogação daquela prisão de primeiro grau. Só que até hoje, essa apelação, este recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ainda não foi julgado. E segundo a defesa, o réu teria permanecido preso
naquela condenação de 9 anos e 4 meses, ele já teria, em tese, cumprido uma pena de 5 anos e 4 meses, que esse teria sido o lapso temporal que ele permaneceu preso, desde a prisão preventiva até a medida cautelar implementada pelo ministro Marco Aurélio em fevereiro do ano passado. E no julgamento de hoje, o que se buscava era o julgamento de mérito nesse habeas corpus, ou seja, que fosse confirmada essa medida cautelar do ministro Marco Aurélio para que ele pudesse continuar em liberdade, respondendo ao processo até que o Tribunal de Justiça possa julgar este recurso. Segundo a defesa ainda, alegou da tribuna, o STJ já teria notificado o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará por 3 vezes para proceder o julgamento do recurso de apelação, mas até agora nada foi feito. O julgamento, como eu disse, foi interrompido em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber, que diante dos fatos apontados pela sustentação oral da defesa e também pelo relator, ela quer um tempo um pouco maior para analisar os fatos, se não seria o caso de uma progressão de regime em razão do tempo que ele já esteve preso e o lapso temporal e o tempo pelo qual ele já foi condenado. Então, haveria aí o que a gente chama no direito penal de detração, o desconto da pena já cumprida em relação à pena ao que foi condenado. Então, esse tema deve voltar à primeira turma. Karina, nessa semana não haverá sessão plenária no Supremo, né? Por quê? Exatamente, Érica. O ministro Dias Toffoli, na sua gestão, implementou uma nova metodologia dessas sessões plenárias. Decidiu-se que agora, no segundo semestre, pelo menos 2 sessões plenárias serão extraordinárias e vão acontecer pela manhã, para que sobre uma semana toda, para que os ministros em seus gabinetes possam se debruçar sobre pedidos de vistas, processos mais complexos. E, em razão dessa metodologia, 2 sessões extraordinárias no mês de agosto já foram realizadas. Essa semana, quarta e quinta, portanto, não haverá sessão no período da tarde aqui no Supremo, com a reunião dos 11 ministros. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua Obrigado. participação.